Que você tenha todo o seu coração voltado para a palavra do Altíssimo. Aleluia. Quantos querem a palavra de Deus nessa noite? Preciso da palavra do Senhor. Necessito da palavra do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira aos Coríntios, no capítulo de número 4. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 4. Amém? Nós estamos vendo aqui nesse capítulo 4, o tema tem sido o ministro cristão, o obreiro cristão. Amém? O nosso tema para esse capítulo 4 tem sido o obreiro cristão, o trabalhador cristão, você e eu. Eu talvez com um pouco mais de responsabilidade em relação a você, talvez um pouco mais de responsabilidade, não um pouco mais de direitos, não um pouco mais de favores, mas um pouco mais de responsabilidade. O apóstolo Tiago nos ensina dizendo assim, ó: não queirais vós ser mestres, sabendo que os mestres deles serão cobrado mais, e será exposto a um juízo mais intenso. Não queirais vós ser mestres, porque aquele que quer ser mestre tem que dominar a sua língua. Isso é, se eu não me engano, Tiago capítulo 4, que vai nos ensinar isso, ou capítulo 3, você vê depois em casa. Então esse capítulo 4 vai falar do trabalhador, do ministro, entendeu? Lá no capítulo 3, quando Paulo fala assim: quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro? Servos, por meio de quem crestes. Aquela palavra servos, lá naquele capítulo 3, é diáconos. É um outro tipo de servo. Aqui a palavra ministro também é uma outra palavra. Uma outra palavra para servo também. Uma outra palavra para servo nós falamos. Só que é um servo sentenciado à morte. Ali a palavra diácono, que significa servo também, é aquele que serve o pão e que come do pão que serve também. E aqui não, aqui a palavra servo é aquele que está sentenciado à morte, não tem direito. É aqueles remadores que ficavam lá embaixo, na parte mais profunda das embarcações, e ali eles morriam. E quando eles não conseguiam mais remar, eles eram jogados aos tubarões. É essa palavra que está aqui no original grego. Tá bom? Vamos ler o texto, e aí nós faremos algumas considerações. E aí eu quero que você aplique em você mesmo. É a segunda vez que nós vamos ler o texto, e é a segunda vez que a gente vai estudar o texto. Amém? Então vamos ler com essa mentalidade: servos, ministros, trabalhadores, obreiros, aqueles que foram incumbidos de falar a palavra do Senhor. Cada um de nós estamos num nível diferente, e esse nível diferente não é que nós merecemos mais melhores coisas, porque hoje é assim, né? Hoje é assim. O ministro lá em Brasília ganha mais que todo mundo. O ministro das igrejas são os paparicados e mimados. Não é isso daqui que está na Bíblia. Não é isso. Então quando a gente vê aí os ministros das igrejas hoje sendo paparicados e mimados, tá fora. Tá fora. Eu sei, eu aceito o seu respeito, eu recebo o respeito que você tem por mim, mas eu sei, eu tenho consciência de que servo é esse aqui na Bíblia, que eram pessoas sentenciadas à morte. Amém, irmãos queridos? Tudo bem? Então vamos ler o texto com essa mentalidade. Amém? Capítulo 4, primeiro versículo, e depois de volta abordando as questões. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros. E aí a palavra ministro aí, lá no original, ela é riperetas. E isso aí a gente sente, essa palavra ministros, importa que os homens nos considerem como ministros, riperetas, sentenciados à morte, mas ministros, riperetas de Cristo, e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso,
o que se requer dos dispenseiros, é uma subdivisão dos hiperetas, é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco a mim me julgo, porque de nada me argui, ou me argue a consciência, nada me convence a minha consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Estou falando de mim mesmo e do Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? Quem é que faz você ser esse bonzão aí? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido, como se você fosse original? Já estáis fartos, já estáis ricos, ironia dele, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, vocês são sábios em Cristo. Nós, fracos, e vocês, vocês são os fortes. Vós, nobres, nós somos desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo no mundo, escória de todos. Não vos escrevo. Aí ele começa com a questão do pai, a parte fraternal. Agora ele veio com a vara, agora ele vai com a amabilidade. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus e amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa, vos mandei Timóteo, o qual é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivera de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecereis não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Que preferes? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Amém, queridos? Então, o primeiro ponto, então aqui, dividir isso aqui em 3 pontos, tá bom? 3 pontos. O mordomo, depois nós falaremos na questão do ser espetáculo ao mundo, e depois como pai. Então, como gente sentenciada à morte, mordomo, como espetáculo ao mundo e como pai. É dessa forma que nós ministros seremos apresentados aqui. E eu quero pegar isso aqui. A primeira parte já foi falada, Primeira parte já foi falada, e vamos recapitular a primeira parte aqui e a gente conclui e vamos para o segundo ponto. Então, o primeiro ponto aqui, ministros. Diga ministro. Diga riperetas, sentenciados à morte. Servos riperetas. Tem o doulos, que não tem genealogia, não tem registro, tem nada, É o doulos. Tem o diáconos, aquele que serve o pão, e tem esse daqui. Então, o primeiro ponto assim, é como esse mordomo, como este ministro, como esse servo.
Então quando ele fala aqui, leiamos, vamos ver o capítulo 4, versículo 1, do 1 até o 4, né? Assim pois, nos importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer dos dispenseiros? O que se requer? Que cada um deles seja fiel. Olha para mim. Então a primeira parte é ministro mordomo, ministro dispenseiro. Esse servo sentenciado à morte, mas ao mesmo tempo dispenseiro. E aí ele fala no versículo 3: todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado. Não quer dizer que ele não vá ser julgado. Ele está dizendo que o mundo vai julgá-lo, que os homens vão julgá-lo, e que ele não liga. Por que não liga? Porque é um ripereta, porque é um servo sentenciado à morte. A subdivisão desse servo sentenciado à morte é que ele é um mordomo. E como mordomo, a palavra no original grego é eukonomos, da mesma raiz da economia, eukonomos. O que seria isso? É alguém que vai na despensa e traz o alimento. Então esse ministro, esse homem, essa mulher, sentenciado à morte, não tem volta, ele também é um dispenseiro. Ele não fabrica alimento, e aqui é muito importante que a gente entenda. Ele vai à despensa e pega o alimento e serve. Agora, o que requer desses ministros é que eles sejam cautelosos. Por exemplo, não é porque você tem bons alimentos no armário que você fará uma boa alimentação, um bom almoço. Se você me der as melhores marcas, dos melhores produtos, e você quiser que eu faça uma boa refeição, eu mesmo não faço. Eu não faço. Tenho certeza que o Derby, nosso irmão Derby, faz. Se você colocar aqui os melhores alimentos para que eu faça para você, mas eu faço arroz, feijão, ovo e frito um bife. E o meu bife é como eu gosto, é seco, esturricado. Eu adoro bife assim. Pastor odeia bife assim. Eu sou horrível. Então uma coisa que a gente não pega aqui, tem a despensa. Lá está o alimento. Para você não inventar alimento, mas para você se preparar para entregar o alimento da melhor maneira possível. Convém que esse ministro, convém que esse servo, convém que esse mordomo saiba fazer os ajuntamentos, saiba fazer o tempero. Por exemplo, eu não posso dar aqui uma aula que eu estou dando aqui nas quartas-feiras de Daniel. Eu não posso dar para as crianças aqui, para os bebezinhos aqui de 5 anos para baixo. Eu tenho que arrumar uns quadrinhos, uns desenhos para falar com eles. Eu me preparo para falar para vocês. Eu vou lá, estudo, pesquiso, analiso, me preparo, leio, releio de novo e faço o melhor que eu posso para trazer para você um alimento. Mas eu não invento alimento. Vocês percebem o que eu estou falando aqui, irmão? Eu não posso inventar um alimento. Então, esse mordomo é o homem que vai, ou a mulher que vai à despensa, a palavra, a Bíblia, a Escritura. Não é falar eu senti. Não é chegar na igreja, abrir a Bíblia e falar, estou sentindo de falar isso hoje, estou sentindo de falar isso aqui. Mas é de preparar o alimento, pensar, orar em torno disso, orar para o povo que você vai falar, se preparar para falar, orar em prol disso, para ensinar. Porque aqui está a despensa. A Bíblia é a nossa despensa. Então você que vai pegar ali os ingredientes, vai pegar ali todo o material e fazer a melhor mistura possível, levando em consideração o seu ouvinte, levando em consideração quem está te ouvindo. É isso que então esse homem não tem vontade própria mais. Esse mordomo,
Ele é uma pessoa sentenciada à morte. Ele não tem mais vontade própria com relação ao reino de Deus. Ele faz o que Deus manda, o que Deus orienta. É isso daqui que é o ministro mordomo. Então, qual é o alvo do ministro mordomo? Aí está no versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado o quê? Olha para mim, repita a palavra, o quê? Diga outra vez para mim. Mas hoje, gente, os ministros, sabe o que é que eles querem? Popularidade. Estou mentindo, irmãos? Mas o que é que se espera do ministro? Popularidade? O que se espera dele? Fidelidade. Fidelidade à palavra. Fidelidade a Deus. Fidelidade ao povo. Aos irmãos que querem aprender. Perceberam? Então esse ministro mordomo, se espera algo dele. O quê? Popularidade? Não. Às vezes os irmãos chegam para mim assim e falam assim: pastor, o bom de tirar foto com o senhor e botar na rede é que quando eu tiro foto com o senhor, todo mundo curte. Todo mundo curte, é rapidinho assim, rapidinho chegou lá, não sei qual que é o número bom por aí, né? Todo mundo curte. Então isso não é ser ministro, tá bom, irmãos? Tá bom? Entenderam? E isso não é. Então ser um bom pastor não é ser um cara popular. Vocês estão me entendendo, né, irmãos? Então não é isso que se espera de um pastor de Deus, de um servo de Deus, de um ministro de Deus, de um profeta de Deus, de um evangelista de Deus, de um mestre de Deus, de um apóstolo de Deus. O que se espera dele é fidelidade. Amém? Então, como mordomo, como ministro mordomo, se espera dele fidelidade. Então, o segundo ponto, o que se espera mais, né? Então, como mais essa pessoa é apresentada, né? Como esse ministro, quais são as marcas desse ministro cristão, desse obreiro cristão, que eles sejam o ministro mordomo. E aqui no versículo 7 a seguir, do 7 a seguir, espetáculo ao mundo. E a palavra lá no original grego é ptiatro, que é a raiz da palavra teatro, ptiatro. Só que teatro hoje é legal, né? Teatro hoje é legal, não é? Então espetáculo aqui, essa palavra espetáculo é teatro. Mas hoje, mesma coisa do ministro. Ministro hoje, meu irmão, quem não quer? Eu queria ser um ministro lá de Brasília. Quem não queria? Para ganhar 20 mil, 25 mil, 30 mil reais por mês, que maravilha, irmão. Seria ótimo. Mesma coisa, a mesma adulteração que sofreu a palavra ministro, ela sofreu uma adulteração, uma corrupção, até a palavra foi corrompida, né? A palavra espetáculo hoje também é outra coisa. Teatro hoje, meu irmão, meu Deus do céu, vai fazer um curso de teatro pra você ver. A palavra teatro, lá no antigo mundo, tinha outra conotação. Não tem a de hoje. Então eu preciso voltar a falar de como é que era. Tá bom? Então vamos ler o texto aí, do versículo 7 a seguir, né? Vamos lá, 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que vanglorias? Como se não tivesse recebido? Já estás fartos, já estás ricos. Isso aqui é Paulo ironizando eles, os povo de Corinto. Já estás farto, já estás ricos. Estão reinando sem nós, né? Vocês são os bonzões. Vocês são os bonzões. Ele começa assim: é vocês que são os tais. Tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, como em último lugar, como se fossem condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo. Então o obreiro de Deus, primeiro, é um ministro. Segundo, espetáculo. Só que espetáculo aqui não tem a mesma conotação de hoje, faminha, popularidade, ser conhecido. Vou explicar para você o que era teatro nesse tempo. O César, os imperadores,
captaram, pegaram um esquemão para que o povo não se revoltasse contra ele, os imperadores. O que os Césares fizeram? Começou a dar por povo pão. O povo precisa de duas coisas, os imperadores diziam. O povo precisa de duas coisas: pão e circo. Pão e circo. Quando os imperadores, eles vinham das suas conquistas, das suas guerras, e o Império Romano conquistou tudo, dominou tudo. Quando eles vinham das guerras, geralmente os capturados, os bons, eles matavam todo mundo, mas aqueles intelectuais, aqueles poderosos que eles conquistavam, eles traziam atrás da cavalaria, acorrentado como fosse uma algema, mas no pescoço, uma coleira de aço no pescoço, e essa pessoa vinha no final da cavalaria sendo exposta para o mundo. Era uma forma de envergonhar, era uma forma de menosprezar. Essas pessoas era usado como palhaço no mundo, na época dos romanos. Isso quando ele estava chegando. E geralmente, nos finais de semana, geralmente eles separavam 3, 4 dias para circo. E quem era o circo? Os cristãos, por exemplo. Nero usou os cristãos como tocha humana para iluminar os jogos que tinha nas arenas, nos coliseus. Eles colocavam piche nos cristãos, sabe, piche nos cristãos, e acendia. E os cristãos eram responsáveis com as próprias vidas para acender o coliseu romano. Que tal ser cristão nessa época, minha irmã, meu irmão? Isso era o teatro. Esses homens conquistados, sejam cristãos ou não cristãos, esses homens eram usados. Por exemplo, geralmente o aperitivo nos coliseus romanos eram os cristãos. Antes das grandes lutas, porque tinha as lutas dos gladiadores, antes das lutas, o circo era jogar cristão aos leões. Cristãos, isso mais tarde, né, lá para o ano 60, 70 depois de Cristo. Antes eram os vencidos, mas mais tarde o Nero, ele começou a fazer isso. Na época do Calígula, que foi antes dele, não era esse, porque não tinha cristão desse jeito ainda. Então, os cristãos serviam de espetáculo. Então é isso, meu amado irmão, é isso que o Paulo está falando aqui no versículo 9, irmãos. Olha comigo de novo, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, por último lugar. Apóstolo não é o principal, gente, lá na igreja? Quem era o principal o principal lá nas divisões do ministério? O primeirão era o apóstolo. Só que para o homem, para Deus, Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último. Geralmente, perante os homens, os apóstolos eram os mais importantes. Era o título maior, título ou serviço mais importante que tinha. Mas, diante de Deus, o primeiro é sempre o último, irmãos. Não é assim para Deus? O primeiro é sempre o último? Não é assim? O fraco não é forte para Deus e o forte não é fraco para Deus? Ele não chama as coisas fracas para envergonhar as fortes, não é assim que ele faz? Não é essa a pedagogia de Deus, irmãos? Então ele fala assim: nós nos tornamos espetáculo do mundo. É essa palavra aqui, teatro. Então nós, os ministros, fomos colocados como, você e eu, fomos colocados como ministros, mordomos, segundo, espetáculo ao mundo. Vão olhar para você e vão zombar de você. A pastora fala comigo, ela fala irritada de vez em quando, uma coisa que eu quero repetir para vocês. E ela, quando alguém vai conversar com ela assim: ah, pastor, eu estou sendo perseguida lá no trabalho, ou perseguido no trabalho, eu não sei mais o que faço, pessoas assim, assim, assado. E ela fala assim: tem muita gente, ela fala para mim, né? Tem muita gente que às vezes não tem postura cristã. Que alguém chegou esses dias para uma menina e falou assim, para a moça, falou assim: vamos tomar uma cerveja? Aí a menina: ah, não, isso irrita tanto a pastora de vocês, você não tem ideia.
Ah, vamos ali, vamos para a balada. Ah, não, quero não. Irmãos, é lógico que vou te chamar milhares de vezes. Vamos tomar ali, vamos esquentar tomando ali alguma coisa. Ah, não. Agora olha no olho dessa pessoa que te convidou. Olha bem no olho e fala para ele assim: você me respeita, você sabe quem eu sou. Se você me propor isso de novo, nunca mais eu falo com você. Mas não. Aí o ímpio já chega para você e fala assim: não pode, né? Até que você quer, mas você não pode. Seu pastor não deixa. Aí começa a zombar de você. A zombaria acontece porque a gente não se posiciona, porque não temos postura, e porque muitas vezes você quer mesmo tomar uma, né? Toma logo, meu irmão. Acabou. Toma logo essa bagaça logo aí, rapaz. Você acha que isso vai levar você para o inferno, meu irmão? Agora tenha postura. Para de ser coitadinho. Ah, vamos comigo ali, olha, eu vou encontrar com os menininhos ali, vamos ali. Ei, vem cá, olha pra minha cara aqui, olha no meu olho aqui. Sabe quem sou eu? Você sabe quem sou eu? E rasga, meu irmão. Mas não. Se vão te xingar, que xingue você por merecimento. Se vão te criticar, que te critique porque você é radical. Se vão te perseguir, que te persiga porque você deixou claro quem você é. Mas não. Tenha postura. Você foi colocado para ser espetáculo mesmo. Vai ser zombado mesmo. Vai ser perseguido mesmo. Mas faça a sua fé gritar. Faz a sua fé aparecer. Deixa o seu caráter extrapolar. E aí ele faz essa ironia aqui, olha só. Olha lá, ele fala. Olha o versículo 7. Quem te faz sobressair? Você pensa que você é alguma coisa? O que tens tu que não tenha recebido? Até roupa te deram. E se você recebeu tudo que você tem, por que você se exalta? Verso 8. Já estás farto, já estás ricos, chegastes a reinar sem nós. O que Paulo quer dizer aqui? Olha para cá. Paulo está usando de ironia. Diga ironia. Paulo está, mas eu vou tentar fazer aqui. Vou tentar. Paulo está fazendo assim. Está chegando assim. Aí, Afonso, você é o bonzão, né? Eu sou ruim. Você é o ricão. Você é o fortão, viu, Afonso? Ah, você toca, viu, Afonso? Mais que eu, né, agora, né, Afonso? Eu te ensinei, você não fala pra ninguém, né, Afonso? Quando você veio aqui, não sabia tocar nem berimbau de uma corda só. É, você toca pra caramba, eu não toco nada, viu, Afonso? Você toca demais, e o pastor Antônio não toca nada. Você que toca tudo aqui, Afonso. É isso que o Paulo está falando aqui. Vocês são ricos. Eu que ensinei vocês, não sou nada. Vocês é que são fortes. Eu que ensinei vocês, sou fraco. Vocês agora cresceram, né? O que vocês têm que não receberam? É isso que ele está falando. É essa ironia que ele está falando aqui. Pegaram. Porque ele está escrevendo para os coríntios. Não se esqueça do pano de fundo que eu trouxe aqui. Não esqueça. Qual é o pano de fundo? Eles se converteram dos filósofos. Eles diziam: eu sou de Platão, eu sou de Aristóteles, eu sou de Sócrates. E agora eles se convertem, e agora eles não querem mais submeter. Eles falam: não, eu sou da turma do Paulo, eu sou da turma do Pedro, eu sou da turma do Apolo. Eles vieram para a igreja e estão com a mesma mentalidade. Aí Paulo fala assim: ei, aqui não é nada disso não. Os filósofos inventam seu discurso. O mordomo, lá não é mordomo. O filósofo, eles inventam o discurso deles. Eles inventam a palestra, mas nós não. A nossa palestra não é nossa. A nossa pregação não é nossa. Nós não inventamos a palestra.
A palavra vem de Deus. Não é mais como Aristóteles, não é mais como Sócrates. Eles, cada um tinha uma escola. Por exemplo, Alexandre o Grande era da escola de Aristóteles. Nero era da escola do Sineca. O pai do Alexandre era da escola do Sócrates. Cada um tinha o seu filósofo. E agora eles se converteram. E agora tá lá. Não, eu prefiro a pregação que sai da boca do Paulo. Não, eu não vou obedecer o Pedro, não. O Pedro não. O outro falava assim, não, eu já sou da escola do Apolo. Eu prefiro. Paulo fala assim, ei, o que nós temos que não recebemos? Será que eu inventei algum discurso? Será que Apolo inventou algum discurso? Será que Pedro inventou algum discurso? Então vocês é que sabem. Nós que ensinamos vocês, então vocês são melhores que a gente. É isso que Paulo está falando. Vocês estão pegando, meus irmãos? Estão entendendo o que eu estou falando? Espetáculo. É esse o contexto. Os cristãos e os apóstolos era zombado, era ridicularizado, menosprezado. Tudo bem que hoje nós não seremos ridicularizados na profundidade deles. Nós não seremos, sinto muito, se você quer não vai conseguir. Nós não seremos ridicularizados do mesmo jeito que eles. Não estamos nessa fase. Hoje é diferente, irmãos. Hoje nós estamos naquela passagem de Hebreus. O pecado que tão de perto nos assedia. Hoje a gente flerta com o pecado, irmãos. Eu flerto dentro da minha sala, vendo televisão. Às vezes eu estou lá, eu e o pecado brincando assim, olha. Então a gente é enganado de um jeito mais sorrateiro. Na verdade, eu acho muito mais difícil ser cristão hoje. Eu já falo isso há muitos anos, desde que os meus ministros aqui são novinhos na fé. É muito mais difícil ser cristão hoje do que naquela época. Porque naquela época era só você enfrentar o leão te comia e acabou. Você ia para o Coliseu, o leão comia você, acabou a conversa, morreu. Hoje não, hoje o leão não come a gente, biologicamente falando, né? O leão não come você hoje. Então você está todo dia sentindo o bafo do leão. Todo dia sentindo o bafo do leão. Ou o bicho que é como leão, não é leão, né? É como leão. Vocês estão me ouvindo? E assim, o último ponto então, porque dá para se demorar mais aqui, mas vamos lá. Vamos para o último ponto agora aqui, que é a questão de como um pai. Aí Paulo sai desse método da ironia, e ele vai agora de um jeito para amabilidade. Ele sai dessa forma mais de vara, xingando eles, criticando, chamando a atenção deles, e aí ele começa a falar com eles como pai. Então assim, nós somos como ministros mordomo, como espetáculo, e agora o terceiro ponto, como pai. Como pai. Verso 14 a seguir. Até o tom muda, olha só. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar, como a filhos meus amados. Não é para envergonhar vocês. Eu não falei tudo que eu falei até agora, ele está falando. Ele vem sacudindo a árvore, sacudindo mesmo. Aí chega no verso 14, ele fala: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Quando ele fala no verso 13, né, olha só, fomos considerados como lixo no mundo. O que vocês pensam que são? Nós que ensinamos vocês somos lixo. E vocês acham que nós somos filósofos. Aí ele muda de tom, ele vem com 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar, como a filhos meus amados. Porque ainda, olha aí, porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais. Pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Veja essa palavra preceptores, fala essa palavra, preceptores. A corrigida fala diferente? Aios.
Então tá bom, tanto uma como outra. Preceptores, aios. Que é esta, como é que é essa palavra lá no original? Escute para cá, escute aqui para você entender a lição. Essa palavra preceptores, essa palavra aios, principalmente a palavra aios, lá no original é paidagogos, o pedagogo nosso. Diga pedagogo. Tudo bem? Então, é essa palavra preceptores. Quem é o pedagogo, meu irmão? Hoje também, eu sou formado em pedagogia. Uma das minhas formações é pedagogia. É bonito falar isso, não é bonito? Mas sabe o que era pedagogo nesse tempo? Se segurem nas cadeiras, meninas e meninos. Pedagogo, lá na antiga Grécia, era o escravo que levava o filho do patrão, do senhor, até o lugar de ensino. Era o escravo. Aí o que aconteceu hoje? É levar a criança ao ensino, né? Levar ao ensino, ficou assim, né? Nós que levamos o ensino, montamos o ensino e esquematizamos o ensino. Mas a ideia lá, a palavra grega pedagogo é isso, é o escravo de uma casa que levava o menino até a escola, até o filósofo, porque o filósofo era o didáscalo, professor era o didáscalos, o mestre, esse era o professor. Percebeu? Então vamos de novo. Pedagogo, esse preceptor, esses aios, era o pedagogo que pegava o menino, o senhor falava assim, ô fulano de tal, ô Renan, vem cá, Renan, sim senhor. Olha, amanhã não esquece de levar nosso garoto para a escola. Aí lá vinha o pedagogo Renan, o escravão, de fraldinha, panão assim, tudo esquisitinho, ia levar o menininho lá para a escola. E lá ele esperava até a hora do menino sair. E se acontecesse alguma coisa, o servo tomava uma chibatada ainda. É esse o pedagogo. Entenderam? Pegaram essa lição? Lá ele aprendia. Então assim, aplicando aqui agora, ele fala assim, olha, ele fala aí, porque ainda que tivesses milhares de preceptores, o que leva ao ensino, o que leva à escola, ou então professores, se você quiser também, ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos. Olha para mim aqui, Paulo está falando assim, os de Coríntios, vocês podem ter tido milhares de pedagogos, milhares de mestres, milhares de professores, mas eu sou o pai de vocês. Dá para alguém ter muitos pais, gente? Dá para alguém ter muitos pais? Não dá. Ele fala, ainda que vocês, ó Coríntios, tenha tido um monte de professores, de pessoas que ensinaram para vocês o evangelho, eu vos gerei em Cristo, eu sou o pai de vocês. Vocês não têm milhares de pais, vocês têm milhares de professores, de mestres, de pedagogos, mas vocês têm um pai só, e eu gerei vocês. E como é que foi que eu gerei vocês? Leia aí para mim. Como é que foi que ele gerou? Então, como pai, Paulo gerou através do evangelho. Por isso que hoje em dia tem muita gente aí que não é filho de Deus, porque o evangelho não chegou. Irmãos e irmãs, queridos e queridas, olha, se você não tem certeza que você é filho de Deus, peça ao Senhor, porque ninguém nasce sendo filho de Deus, gente. A gente é gerado filho de Deus. Como? Quando o evangelho chega. O evangelho não é eu sinto isso, eu sinto aquilo. Às vezes eu converso com os irmãos e irmãs, aí a pessoa fala assim, ai, eu senti, pastor, de falar isso. Sentiu o quê? Ô cara pálida, sentiu o quê? Porque o salário do pecado é a morte, o dom é a salvação de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que morreu para te salvar. Esse é o evangelho. Não, mas eu senti, olha, eu não sei, olha, irmão falou de tal, olha, o irmão, eu não vou com a cara do irmão falou de tal, tô sentindo, tá sentindo o quê?
Então gerou no Evangelho. Pelo Evangelho eu gerei vocês. Pelo Evangelho eu fui o responsável de fazer vocês virarem filho de Deus. No sentido de evangelizar, eu sou o pai de vocês. Veja que não é discípulo de Paulo. Discípulo é de Jesus. Mas filhos na fé de Paulo. Porque a fé que chegou ali naquele coração foi a fé que estava no Paulo. A palavra estava nele. Então gerou. Tá bom? Vamos para o versículo 15 ainda. Contudo, muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Então, como pai, Paulo os gerou. Como pai, Paulo foi exemplo. Olha o verso 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino a cada igreja. Então aqui, o que está querendo dizer aqui? Paulo está falando, eu ensinei pelo exemplo. Eu ensinei vocês sendo exemplo. Então Paulo, olha só, como pai, ele gerou. Como pai, ele ensinou pelo exemplo. E como pai, ele ensinou pela disciplina. Veja o verso 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus. Como em toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ter convosco, mas em breve irei visitar-vos. E se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos soberbos, né? Olha o verso 21. Que preferes? Irei a vós outros com vara, ou com amor e espírito de mansidão? Então olha para mim aqui. Paulo gerou filhos pelo Evangelho. Paulo ensinou pelo exemplo. Sede meus imitadores. Eu estou mandando Timóteo, que é meu amado filho fiel. E Paulo ensina pela disciplina. Presta atenção. Esse finalzinho aí. Que preferes? Irei eu ter convosco com vara ou com amor? Como é que vocês querem? Paulo está dizendo que às vezes a vara é necessária. Sabe? E aí é bom nós usarmos o exemplo das crianças. Quantas crianças, eu sempre falo para as mamães que conversam comigo que me dá liberdade. Eu só me intrometo na educação de filhos, de mães e de pais que me dá liberdade para fazê-lo. Mães e pais que não me dão liberdade, eu não me intrometo. Porque eu acho que eu posso ser exemplo. E eu falo para as mamães às vezes, criança, não tem ninguém tão inteligente quanto criança. O Salomão fala que a rebeldia está grudado bem no coraçãozinho do seu bebê, viu, irmã? A rebeldia, a ira, a raiva, a maldade. A Bíblia diz isso, que a maldade, a rebeldia, a rebelião está grudado bem lá no coraçãozinho do seu filho. Não adianta você falar assim, meu filhinho bonitinho, bota a mão lá, se ele não se morde. E aí vale para ensinar aqui a igreja. Muitas vezes a gente vê o pai chegar para a mãe assim, ou o pai chegar para o filho, ou a mãe chegar para o filho e fala assim, depois você vai ver, viu? Vou te pegar em casa, viu? Só que a mãe já falou isso 100 vezes. O menino já decorou. A menina então já decorou. Porque as meninas são mais espertas ainda, viu, meus irmãos? O papai tem uma dó. Se eu bater, eu mato. Você vai matar se não bater. Porque outros vão matar. Então temos essa mania. Então a criança chega, o pai chega para a criança e fala. Chega e fala, da próxima vez, viu? Da próxima vez que você fazer isso, você vai ver, viu? Daqui a pouco tá a criancinha lá atrás da porta falando, na próxima vez que você fazer isso, eu vou te pegar. Aí o pai bobão e a mãe bobão na corda, porque já passou o tempo. Ou então aquelas crianças que é só o pai olhar de cara feia, aí a criança chora, aí a mãe, tadinho dele. Parece aquela coisa da Praça é Nossa.
Da próxima vez, viu? Da próxima vez. E a criança daqui a pouco tá assim, da próxima vez. Daqui a pouco a criança faz rap. Da próxima vez que eu falar com você. Da próxima vez. Paulo fala assim: vocês querem o quê? Porque eu vou fazer. Se precisar de vara, eu aplico a vara. Se precisar de vara, eu aplico a vara. A disciplina para a igreja. Vocês quando vêm aqui, vocês querem o quê? Chazinho, irmãos? É só chazinho? Eu vejo que não. A nossa igreja aqui, nesse sentido, está muito bem. Porque sexta-feira, nesse frio, a igreja é lotada assim, olha só. Quarta-feira também lotada assim também. E sempre no meio da palavra você sabe que tem vara. Porque tem muito chazinho por aí, né, irmãos? Tem muito chazinho por aí. Então, como pai, Paulo aplica aqui a amabilidade. Ele aplicou a vara aqui um pouco antes, mas agora ele fala: vocês querem o quê? Eu sei usar vara também. Então aqui nós vimos no capítulo 4, então nós vimos o obreiro cristão, você e eu. Às vezes como mordomo, às vezes sendo espetáculo para o mundo, e às vezes como pai, tendo que tolerar. Às vezes alguns chegam para mim assim: apóstolo, não aguento mais aquele discípulo. Aguenta, tem que aguentar, aguenta. Mas aquele discípulo sempre erra, aplica a vara nele, aplica a vara nele. Então, o obreiro cristão, o ministro cristão, o líder cristão é esse aqui, olha, que às vezes é uma pessoa sentenciada à morte, que é essa pessoa que é espetáculo no sentido de ser ridicularizado por todos, é esse espetáculo. Em terceiro lugar, como um pai. Como um pai se espera a amabilidade. Como um pai espera desse obreiro a amabilidade. Como espetáculo, espera dessa pessoa como a humildade, como o espetáculo, a humildade. E como ministro, espera destes ministros, espera a fidelidade. Diga: fidelidade, humildade, amabilidade. Amém? Vamos repetir isso? Fidelidade, humildade, amabilidade. Como servo, amém? Espetáculo para o mundo. E como pai. Amém, irmãos? Amém, queridos? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Você é um ministro, meu irmão. Pode ter certeza disso. Você é um chamado. Você é um escolhido. Você que se converteu semana passada, o Senhor chamou você para ser um ministro. Você que se converteu semana passada, pode ter certeza que o Senhor colocou você no trabalho dele. Você está no trabalho de Deus. Deus chamou você para o trabalho dele. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, abre o seu coração, feche seus olhos, levanta a sua voz agora. Por 2 minutos eu gostaria que você orasse ao Senhor. Por 2 minutos eu gostaria que você orasse ao Senhor. Ore ao Senhor. Feche os seus olhos, ore ao Senhor, clame ao Senhor.